and now I've killed him. Pessoal, o que foi esse final de saga do Aquaman dentro do Justiça Jovem? Rapaz, assim, ó, foi realmente incrível. Aliás, Justiça Jovem continua e vai continuar sendo o melhor universo que a DC já teve. Tanto em animações quanto em HQs, tá ligado? Porque essa saga de Atlântida com a trama política, com vários personagens pra conduzir, eles conseguiram mandar muito bem. Principalmente no que diz respeito ao universo, porque eles conseguiram deixar nas entrelinhas uma nova crise. É o fim da era Vandal Savage e agora a gente vai começar a nova era. E eu quero ver onde que isso vai dar. E além disso, essa saga abriu uma nova teoria. A teoria de que o Wally West, Kid Flash, vai voltar. É isso mesmo, gente. Essa teoria tá rolando aí. E olha, gente, ela faz muito sentido. Então, assim, ó, nesse vídeo a gente vai destrinchar essa saga do Aquaman. A gente vai falar de todos os segredos e das novas teorias que surgiram com ela. E com isso, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso já ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos falar dessa saga do Justiça Jovem. De uma forma geral, eu vi que o pessoal achou essa saga um pouco divisória. Ao contrário das sagas anteriores, que realmente tinha sido aclamado por todo mundo. E eu acredito que parte dessa reprovação tem a ver um pouco com a história. Porque a história do Reino de Atlântida do Justiça Jovem é um negócio muito desassociado com o mundo da superfície. E no primeiro momento não parece que as coisas estão muito conectadas. E é realmente uma tarefa muito difícil de trazer a história que está na superfície para o mundo subaquático e fazer as coisas se entrelaçarem. E eu acho que é aí que está o grande ponto forte dessa saga, porque ela conseguiu conectar essas duas coisas. Ela conseguiu trazer aqueles problemas da superfície para o reino de Atlântida sem necessariamente precisar bater naquela tecla do meio ambiente. E eu gostei muito dessa variação. E nessa saga de Atlântida a gente teve duas coisas que acabaram afetando, que foi aquela espécie de mini crise da criança que aconteceu na saga anterior, onde apareceu um vórtice de fogo vermelho em várias partes do mundo, e um desses lugares foi em Atlântida, e a história foi simplesmente genial de colocar uma parte da história no meio desse negócio, e a gente vê os desdobramentos daquilo de antes e depois. Porque assim, ó, eu não tinha percebido no primeiro momento que essa história de Atlântida ela estava acontecendo cronologicamente antes das coisas da criança. E eu só fui realmente perceber isso no episódio 2, que é quando aparece o vórtice vermelho e a Mera e os outros precisam deter aquele negócio, que foi aí que eu entendi. Cara, mas esse é aquele vórtice vermelho que a criança tá despertando, então as coisas elas acabam se conectando entre si. E cara, eu achei isso genial, adorei como eles fizeram isso. Aliás, os 3 primeiros episódios dessa saga do Calduran são excelentes. O primeiro, então, eu achei maravilhoso, maravilhoso. A gente tem um estabelecimento de vários pontos importantes para a história. O primeiro é que o reino de Atlântida tá um caos. O Aquaman, embora seja um grande rei, um rei que tenta escutar todos os lados e que tenta ser compreensível, tenta ajudar todas as cidades do reino de Atlântida, ele não é um rei amado por todos. As únicas pessoas que realmente gostam do reinado do Arthur é Poseidonis, que é a capital do reino de Atlântida. E logo no início dessa saga, a gente tem uma grande contextualização disso. A gente vê todo mundo que faz parte do governo do Aquaman estando numa reunião com outros líderes de outras cidades do reino de Atlântida. E rapidamente a gente vê que os outros reinos estão dispostos com o Aquaman. Cara, adorei o Tubarão Rei, porque esse é o Tubarão Rei clássico das HQs, né? Ao contrário do Tubarão Rei do Esquadrão Suicida, que já vai pra uma parte mais de comédia. E esse Tubarão Rei, né, ele é... Tubarão Rei, eu quero matar todo mundo. Mas a verdade é que o Nanaue tem motivos pra ser desse jeito. O pessoal do conselho ali do Aquaman fica criticando as ações de guerra do Tubarão Rei, mas as ações de guerra do Tubarão Rei fazem sentido. Porque as consequências das coisas que estão acontecendo no resto do planeta Terra estão afetando a cadeia alimentar do reino dele. E ele não tem outra escolha senão expandir o território dele e invadir outros territórios para poder alimentar os outros tubarões que tem ali no reino dele. Então assim, ó, em alguns minutos eles conseguiram contextualizar essas dinâmicas do reino de Atlântida, essas intrigas políticas, que são sempre coisas muito legais de se colocar num desenho de Atlântida, porque a Atlântida é meio que pra si a Roma da DC. Um monte de intriga política, todo mundo querendo puxar o tapete do Arthur, muito embora o Arthur seja um rei bom. E essa abertura do
episódio 1 foi fenomenal. E a outra coisa que eu também achei muito incrível no primeiro episódio é a questão do burnout do Aqualad. Quer dizer, Aquaman, né? O Khal Drogo. Porque a gente passa ali por um flashback dos problemas que ele passou, todo mundo que ele já perdeu ali na Justiça Jovem, o Wally West, Superboy, Jason Todd. E, cara, tudo isso vai acumulando na vida de uma pessoa. E o Khal Drogo sempre agiu como o grande líder, né, da Justiça Jovem, junto ali com o Dick Grayson. Cara, o futuro do Khal Drogo junto com o Dick Grayson é de serem líderes da Liga da Justiça. Um como Batman e outro como Aquaman. Eu consigo ver isso acontecer. Só que o ponto da história aqui é mostrar que vai chegar uma hora que o Khal Drogo, ele vai quebrar. Porque ele tá acumulando esse estresse. Ele nunca descansa. Ele nunca se dá tempo pra assimilar essas perdas. Ele tá sempre resolvendo um problema que tá acontecendo, pensando no amanhã, e ele não tá pensando no agora, na saúde mental dele. E, gente, esse ponto foi excelente pra história ficar muito legal pra mim. Porque a gente tinha a intriga política no macro escopo e a gente tinha o desenvolvimento pessoal do personagem principal. Cara, assim, ó, essa saga começou com tudo pra mim. Só que, infelizmente, lá no episódio final é onde acontece a grande falha dessa saga. E ela envolve o Khal Drogo, pelo menos na minha opinião. Eu achei que o roteiro falhou com o Khal Drogo, mas eu já chego lá. Mas bem, a gente tá falando de um desenho de super-herói, tem que ter cena de ação. Então, assim, ó, claro, você tem que jogar a cena de ação no primeiro ato do primeiro episódio. E isso acontece na presença do Orm, porque o Mestre dos Oceanos chega ali, né, pra invadir uma reunião do Conselho do Aquaman. E o Mestre dos Oceanos, que é o irmão, né, do Arthur, a gente sabe como é que funciona. É aquela balela, né, clássica dos quadrinhos dele, que ele quer destronar o seu irmão e acabar virando o rei de Atlântida. Então, assim, ó, em termos de ameaça, esse arco também começa com o pé certo, porque ele não começa tão confuso assim, e ele também começa com uma ameaça muito clássica das HQs do Aquaman. Mestre dos Oceanos, né, invadindo a Atlântida, o Arthur se defendendo ali, defendendo o trono dele. Inclusive, essa cena de ação que acontece com o Mestre dos Oceanos, ela em si ali não tem nada demais, mas ela mostra muito a força do universo do Justiça Jovem. Porque como a gente tem ligação com todos os personagens que estão ali, o Lagan tem um backstory do Justiça Jovem nas primeiras temporadas. A Lori Lemares tem todo o backstory lá também. O Khal Drogo, a gente viu ele crescer, era Aqualad, virou Aquaman. Essa é a vantagem de ter um universo tão bom. Porque até a sua cena banal de ação, ela vai ter um peso emotivo, porque você não sabe de verdade quem pode morrer ou quem pode viver ali. Porque assim, ó, vou ser bem sincero com vocês. Eu assisti essa saga inteira tendo a certeza absoluta que o Lagan, que é aquele peixe que infla, né, fica meio bombadinho, ele iria morrer. Eu tinha certeza absoluta. E toda cena de ação que ele se metia, eu pensei que ele ia morrer. Mas a vantagem de ter um universo tão bom como esse é que ele pode te surpreender. E eu fui surpreendido nesse aspecto. E bem, uma outra coisa que acontece nessa saga é que eles não focam única e exclusivamente com as coisas que estão acontecendo em Atlântida. Num episódio a gente vê o desenvolvimento da Violet, num outro episódio a gente vê o desenvolvimento da Legião de Super-Heróis na Terra conversando com o Superman, e num outro episódio a gente vê todo o cuidado em relação ao Mutano que tá com depressão. E durante toda a saga a gente tem o desenvolvimento do Superboy dentro daquele espectro com a Phantom Girl. A parte da Legião conversando com o Superman eu achei genuinamente muito interessante, e me parece de verdade um negócio que eles vão falar lá na quarta temporada, porque eles pedem pro Superman estar no Happy Harbor daqui a 10 anos ao meio-dia. Tipo assim, isso é muito pra frente, 10 anos, velho. E o Superman, que tá meio desconfiado ali, não confia muito bem nessas pessoas, mas no final ele decide confiar nelas e diz que vai estar sim lá em Happy Harbor daqui a 10 anos. E bem, a questão é onde que isso vai levar, né? O que vai acontecer em Happy Harbor daqui a 10 anos? Porque eles falam que originalmente era pra aparecer o Superboy, e que era pro Superboy deter essa ameaça. E que agora eles não estão mais vendo o Superboy nessa linha do tempo, e sim o Superman fazendo isso. Será que essa é a tal da invasão do Darkseid que vai acontecer? E o outro ponto é que, gente, é daqui a 10 anos. O Batman já vai estar velho. De repente, até o Asa Noturna é o Batman daqui a 10 anos. Toda a Liga da Justiça daqui a 10 anos deve estar diferente. O Damian Wayne, que é um bebê hoje, pode ser o Robin. Então, assim, ó, tem muita coisa pra acontecer até lá, e eu acho que isso só vai ser desenrolado numa quinta temporada.
esperar, porque é realmente muita coisa pra acontecer. Uma coisa positiva que tem no universo do Justiça Jovem é que, embora a gente foque a história nos membros da Justiça Jovem, os originais, a Liga da Justiça, ela tá sempre fazendo uma coisa muito importante. Só que a gente não vê a jornada desses caras. A gente vê apenas as ações e as consequências. É exatamente como o Robin iria ver o Batman em algumas missões. Vai e volta, fica sabendo se ele morreu ou não morreu. E eu gosto muito disso. Principalmente ali na primeira e na segunda temporada foi o melhor equilíbrio dessa fórmula aí. E agora na quarta temporada eles estão voltando a fazer isso pouco a pouco. E a outra grande coisa que aconteceu foi a questão da depressão do Mutano. E, gente, no episódio que ele aparece, os amigos dele querendo ajudar e metendo uns discursos muito foda. Pô, o Homem-Robô ali deu um discurso sensacional pro Mutano. E o Mutano não se abalou nem 1%. Então, assim, ó, o Mutano, ele tá num estágio que eu acho que não tem solução. Aquela teoria de que ele pode acabar sendo vítima da equação antivida do Darkseid, porque se eles quisessem que o Mutano melhorasse, eles teriam feito naquele episódio dos discursos. Só que eles não fizeram. Logo, eles têm um plano maior para essa depressão do Mutano. E eu acho que isso vai levar para o negócio do Darkseid. Eu realmente acredito que a chave da invasão do Darkseid vai passar pelo Mutano, de alguma forma. O que vocês acham que vai acontecer? Por favor, comentem aqui embaixo. E bem, continuando a história de Atlântida, o Rei Arthur, ele acha muito estranho o Orm querer se rebelar agora, porque ele ficou preso por muitos anos, fugiu, e não faz muito sentido ele querer reivindicar o título de Rei de Atlântida agora. Até porque, mesmo que ele conseguisse eventualmente matar o Arthur, nunca que ele iria ter o apoio da população. Todo mundo odeia ele. Então o Arthur acha que tem alguma coisa por trás. E é até por isso que ele e o próprio Calduran decidem investigar o que está acontecendo mais a fundo. O problema é que enquanto está acontecendo isso, surge uma nova pessoa misteriosa, que na verdade é o Arion, que é o mesmo cara que a gente tinha visto na saga anterior, que é o neto do Vandal Savage, na qual ele reinou por muitos e muitos anos na cidade de Atlântida, mas ele acabou morrendo com uma traição do Vandal Savage e a própria cabeça do Vandal Savage caiu em cima dele. Foi muito engraçado. E agora ele simplesmente surge do nada, ajuda ali os nossos heróis e depois diz que não quer fazer nada, só tava ali como um andarilho. O que, convenhamos, foi extremamente suspeito. Mas de qualquer jeito, a presença do Arion confirmava a teoria do pessoal, inclusive a minha, de que ele era o Arion. Só que a presença do Arion ali meio que infla a massa de Atlântida. Porque o reino de Atlântida tá infeliz com o Aquaman. Tem reinos que estão contra o reinado do Aquaman. E aí, do nada, surge o Arion, quase como um salvador da pátria. Porque conforme diz as profecias de Atlântida, ele é o rei escolhido. Ele é o cara que governou por muitos anos e que acabou dando os poderes de homo mágico para os atlantianos. Então Arion é visto pelo povo como o grande rei escolhido que vai trazer paz aos reinos. Algo que o Arthur não está conseguindo fazer, apesar de todo o esforço dele. A Mera, inclusive, cita uma profecia e que essa profecia está acontecendo de fato palavra por palavra e que se ela toda realmente acontecer, não vai ter como segurar o Arion, ele vai acabar sendo o rei. O Arion, por sua vez, diz que ele não quer ser nada. Tá ali, só quer curtir a vida, tava de andarilho ali, ajudou e tal, mas isso acaba sendo suspeito. E é nesse momento que acontece o negócio genial, que aquela parede de fogo espiral gigante que a gente vê na saga da criança, ela acaba acontecendo aqui. E a Mera, junto com Aquaman, o Rei Arthur, o Mestre dos Oceanos e também o próprio Arion, eles acabam tendo que juntar suas forças para conseguir deter a tal da parede de fogo. E até esse momento, assim, ó, eu tô achando a saga nota 9 muito alta, porque toda a condução do reino de Atlântida, a questão do povo acreditar no Arion, o Aquaman não ter tanto prestígio apesar do seu esforço, eu acho tudo isso muito real, parece uma trama política de uma coisa medieval, sabe, uma espécie de Game of Thrones da vida. O Aquaman, como ele não é muito de acreditar nesse negócio de profecia, ele acaba pedindo pro Arion fazer alguns testes de laboratório para ver se é possível provar que ele é o verdadeiro Arion. E por conta dos testes que estavam fazendo ali, de fato deu para dizer, né, que ele é mesmo o Arion de verdade. E em paralelo a tudo isso, o Arthur desconfia do Mestre dos Oceanos, porque ele acha que não é o verdadeiro Mestre dos Oceanos. Então, ele manda o Kaldur junto com a equipe dele para investigar o local da antiga cidade de Atlântida,
onde estaria a antiga coroa do rei Arion. Enquanto que ali em Poseidonis, eles têm a ajuda da Miss Marte, que acaba usando seus poderes mentais para descobrir a verdade sobre esse Mestre dos Oceanos. E a gente descobre, né, que esse Mestre dos Oceanos é, na verdade, um clone do original, e que a consciência do original, na verdade, está na consciência desse clone do Arion. Ou seja, o Arion, que tá todo mundo achando que é o salvador da Terra, na verdade é o Mestre dos Oceanos. E tudo isso era parte de um grande esquema da própria Luz para colocar alguém no comando dentro de Atlântida. Um plano bem engenhoso, eu devo confessar. E o que eu mais gostei disso é que o plano da Luz realmente funciona. Porque quando a gente chega no episódio final dessa saga, de fato tem uma reunião do Conselho do Aquaman e por votação quase unânime, o Arion é coroado o novo rei supremo de Atlântida. Ou seja, o Mestre dos Oceanos enganou todo mundo. E ele conseguiu, por maneira legítima, embora enganando todo mundo, entrar como rei de Atlântida. E eu achei todo esse movimento da saga genial, porque a intriga política fez com que, de fato, a Luz ascendesse ao trono de Atlântida. Eu achei isso incrível, realmente muito bem sacado. E o Arthur, realmente, ele não poderia fazer nada. Qualquer coisa que ele falasse para reivindicar o seu trono, iria ficar parecendo que ele tá falando mentira, ainda mais um negócio tão absurdo em dizer que o Arion tinha sido clonado. E que ali, na verdade, não é o Arion, é o Mestre dos Oceanos. Ou seja, o Arthur, mesmo ele sabendo a verdade, ele não poderia simplesmente sair contando o que de fato aconteceu, porque ia parecer que ele é louco, tá ligado? E isso tudo eu achei simplesmente incrível. Incrível mesmo. A única prova de provar que esse Arion não é o Arion de verdade seria com a coroa que o Kaldur foi buscar na cidade perdida de Atlântida. E é aí que eu achei que o Kaldur brilhou na saga. Porque durante toda a saga, o Kaldur, né, ele vai segurando o burnout. Vai segurando o burnout. Vai segurando o burnout. Ele vai assumindo mais tarefas. Ele nunca para, ele nunca descansa. E ele aceita essa última missão para pegar a coroa e voltar. Só que isso já tá afetando o relacionamento dele com a sua família, com seus amigos. E o mais legal é que tudo isso ele vai sendo feito de uma maneira muito orgânica, através de diálogos muito sinceros dos personagens, que realmente parece que você tá acompanhando a vida dessas pessoas aí. Um dos grandes segredos de fazer o universo desse jeito, tão longo, é que você tem que fazer com que os personagens pareçam reais. E o Kaldur é um dos mais reais de todo Young Justice. Ele suportar esse fardo, ele aguentar por toda a vida, nunca parar, ele sempre tem que mostrar que ele é o cara, o líder, que todo mundo vai olhar. Eu acho isso realmente muito real, muito verdadeiro. E bem, eventualmente o Kaldur consegue a coroa perdida do Arion e ele vai até a cidade onde está acontecendo a reunião lá que vai coroar o Arion como rei supremo. E é aí que acontece, na minha opinião, o grande equívoco da saga. O Arion, ele tá para ser coroado como rei supremo de Atlântida, e quando ele vê o Kaldur, ele acaba vendo que ele tá com a coroa do Arion, e ele pede para colocar a coroa. E ele pega a coroa do Kaldur e ele coloca a coroa, né? Porque ele é arrogante, ele se acha o rei do negócio, e ele de fato não deveria ter colocado a coroa, porque aquilo dali não é qualquer objeto, é um objeto dos Lordes da Ordem, que foi dado ao Arion. Aquilo dali emana um grande poder, e se os Lordes da Ordem não quiserem que ele coloque a coroa, ele não vai colocar, que é exatamente isso que acontece. O Arion, depois de todo esse trabalho danado de virar rei, ele evapora por pura burrice. E eu preciso confessar que a cena foi bem legal, né? Com ele humano ali, virando o esqueleto ali, foi bem brutal aquela cena, eu gostei. Mas eu achei que tudo foi um pouco anticlimático. Você constrói todo esse ambiente político, né? Vai criando uma tensão, a tensão vai aumentando, vai aumentando. E você chega no último episódio da saga e não tem um grande confronto final com o Arion, que tava se mostrando ser extremamente poderoso, aí eu acho que foi um erro, tá ligado? Eu acho que eles deveriam ter tirado a coroa do Arion, ou através da força, ou convencendo o povo que ele não é o Arion de verdade. E através da palavra, do gogó. E não porque o outro casualmente colocou a coroa e ele não sabia que ia virar churrasquinho, sabe? Porque foi pura sorte que eles ganharam. Porque assim, ó, o grande erro disso é que o que colocou o Arion no poder foi a profecia. O povo acreditava na profecia e, através do povo, colocou o Arion como rei de Atlântida. Beleza, isso faz sentido. Mas, na minha opinião, quando você simplesmente faz com que ele derretesse ali ao colocar a coroa, você perde a oportunidade de fazer um desenvolvimento mais complexo
e mostrar que a profecia era balela. E o que acontece na sequência é que o povo de Atlântida, ele acaba percebendo que o Arion de fato é um falso profeta do Arion, e como ele morreu ali, também não tinha mais o que fazer, tinha que escolher um novo rei, e é aí que eu acho que fica um pouco estranho, porque a Mera surge ali e ela diz, né? Ah, esse é o falso Arion, o falso rei, não sei o quê. E que isso não vai levar a nada. Então, o que ela tá dizendo é que, gente, esquece essas coisas de profecias e vamos acreditar aqui, ó, no rei Arthur. Porque é o cara que tá tentando ajudar vocês, tá ligado? E beleza, até aqui, ótimo, tô comprado 100% nessa ideia. Só que é aí na minha cabeça, em termos de mensagem, que não faz sentido. O Arthur pega a coroa e diz que a coroa tem que ser da Mera, porque a Mera que, na verdade, concretizou a profecia. E aí a população de Atlântida acaba aceitando a Mera como a nova rainha suprema de Atlântida, o que eu concordo que é bem legal, bem maneiro, mas no ponto de vista da mensagem não faz sentido. A Mera, um minuto atrás, estava falando que não tem que acreditar em profecia e essas coisas. E aí o Aquaman faz um discurso de que a profecia estava certa e tem que ser a Mera. Eu sinceramente não entendi. Na minha opinião, toda a história ela tinha que ter se caminhado pro Khal Duran virar o novo rei supremo de Atlântida. Porque assim, ó, faz todo sentido o Khal Duran virar rei. Ele é o líder nato. Ele sempre coloca os seus interesses pessoais abaixo do interesse de todos. Ele sempre foi o grande líder do Young Justice. Ele suportou as barras. Ele fez tudo pela equipe. E na minha opinião, era a jornada perfeita para ele chegar ali e ele acabar sendo coroado pelo povo como o novo rei de Atlântida. O Arthur poderia abdicar da coroa ao entender que, de fato, ele nunca foi unanimidade entre os reinos. E apesar de toda a boa vontade dele, ele nunca conseguiu fazer um bom mandato. O Khal Duran, ele era amado por todo mundo, por todos os reinos. Você vê ali que no episódio 1, o Tubarão Rei admite a força do Khal Duran. E ele compartilha do orgulho de ser amigo dele. O Khal Duran, como Aquaman, ele atuava em todos os reinos, ajudando todos os reinos. Então ele seria a escolha lógica que iria agregar todo o povo. E eu realmente não entendi esse negócio da Mera acabar sendo a rainha suprema. Até porque não é como se a Mera não tivesse muito poder antes. Pô, ela era a rainha e participava ativamente das reuniões do conselho com todo mundo ali. Então assim, ó, pelo menos nos olhos do povo, Aquaman ou Mera como rei supremo deveria ser mais ou menos a mesma coisa. O Khal Duran, que foi adotado, veio de uma família ali, cresceu dentro da sociedade de Atlântida, seria muito mais respeitado. Então assim, ó, eu boiei nesse final, eu não entendi o que eles queriam fazer. Sem falar que se ele virasse rei, seria meio que a solução definitiva da questão do burnout. Seria um gancho interessante para continuar a questão do burnout dele, pra lá na frente, daqui a alguns anos, ele quebrar a barraca de vez por causa do burnout como rei. Eu só consigo pensar nas possibilidades disso. De qualquer jeito, apesar desse desvio, a sequência do episódio ainda é muito boa. O Khal Duran faz um discurso sobre a questão da família, o quanto que ele não aceitava descansar, mas que agora ele vai entender que vai ser diferente, que ele vai poder descansar, que ele vai poder se dar um tempo a ele. A gente tem a questão que o Lagan também vira uma espécie de novo Aquaman para a Liga da Justiça. O Arthur decide voltar para a Liga da Justiça também como Aquaman. E isso meio que coloca 3 Aquaman ao mesmo tempo na Liga da Justiça. E no finalzinho do episódio, a Zatanna, como Senhor Destino, aparece na frente do Vandal Savage. E ela simplesmente mete o dedo na cara do Vandal Savage. Acabou aqui a era do Vandal Savage. Pum, acabou. E ela fala tudo isso porque quem comanda o capacete ali do Senhor Destino é o Nabu, que é o filho do Vandal Savage, né? Só pra esclarecer ali o que tá acontecendo. E assim, eu fiquei muito intrigado com o que vai acontecer agora. De repente, o Vandal Savage se sente realmente ameaçado com tudo isso, e ele decide executar o seu grande plano, que a gente realmente não sabe exatamente o que é. Se é controlar a Terra, controlar o multiverso, todo o negócio. Porque a sensação que eu tenho é que a Terra é pequena pro Vandal Savage agora. Ele quer controlar o multiverso inteiro da DC. E assim, ó, não vamos esquecer da outra coisa que aconteceu na saga, que foi o desenvolvimento do Superboy no espectro junto com a Phantom Girl. E ali eles estão mais ou menos no limbo. E no primeiro momento o Superboy tenta seguir um rastro e ele vê que o rastro não leva a nada, leva a um bicho. Ele não sabe exatamente se ele tá morto, se ele tá no espectro, o que realmente tá acontecendo ali. Mas enquanto que ele tá ali, ele começa a ter algumas visões. E ele vê a Megan, ele vê o Superman. E é aí que surge a teoria do Wally West. Porque o Superboy, ele vê todo mundo, né, normal, com as suas cores ali aparecendo exatamente do jeito que eles aparecem no desenho. Mas
o Wally West aparece diferente. Ele aparece exatamente como um espectro, como o Superboy tá aparecendo no episódio. E daí, por que ele apareceu desse jeito e todos os outros personagens estão iguais? Uma das teorias que surgiu é porque o Wally, de fato, estava ali como um espectro, orientando o Superboy. Porque assim, ó, aquela zona onde o Superboy tá é uma zona na qual eu acredito que a Phantom Girl acabou levando ele para eles sobreviverem à questão da bomba. E se o Wally West ele tá vivo na força da aceleração, ele poderia visitar teoricamente esse espectro. E tudo isso ter sido um grande prenúncio para mostrar que o Wally West iria voltar em algum momento da história da DC. Mas não vamos comemorar ainda porque existe uma outra teoria. Porque como tudo aquilo pode ser visão do próprio Superboy, ele acaba vendo o Wally West daquela forma de espectro porque ele acha que tá morto. E ele projeta o Wally West morto da mesma forma que ele acha que ele mesmo morreu. Enquanto que todos os outros personagens que ele vê ali, de fato, estão vivos. E ele vê na sua forma normal. E essa teria sido a própria alternativa que a mente do Superboy fez pra ele enxergar o Wally ali. Só que assim, eu não acho que seja assim tão simples assim. Porque no episódio 2 dessa saga, a Legião de Super-Heróis vai ver o Bart Allen. E eles foram conversar com ele logo depois de conversar com o Superman, pedindo pro Superman estar no Happy Harbor lá daqui a 10 anos. Talvez eles tenham pedido exatamente a mesma coisa pro Bart Allen. Ou talvez eles queiram pedir ajuda pro Bart Allen para ver se eles encontram a Phantom Girl. E encontrando a Phantom Girl, eles podem encontrar o Superboy. E se o Bart Allen ajudar eles de alguma forma a acessar o espectro, talvez o Bart Allen possa ajudar eles a encontrar o Wally West. É aí que vem toda essa ligação confusa que ninguém sabe responder até esse momento. O ponto é que na história da DC, nenhum velocista fica morto por muito tempo. Aliás, qualquer personagem de quadrinho. E o Justiça Jovem, ele tem essa coisa de deixar os personagens mortos por muito tempo, e é algo a se saudar. Mas eu não sei se a questão do Wally West vai se manter mesmo. O Superboy com certeza vai voltar, de alguma forma ele vai voltar, porque tem até um novo quadrinho do Justiça Jovem anunciado e ele tá na capa ali. Superboy vai voltar. O Wally West, que a gente ainda não tem certeza. Mas enfim, gente, essa foi a saga do Calduran Aquaman do Justiça Jovem. Eu acho que de fato foi uma boa saga. Até o episódio 3 eu tava achando excelente, muito bom. Ali no finalzinho deu esse negócio que eu não concordo exatamente com o que eles fizeram. Poderiam ter privilegiado muito mais do Calduran nessa saga, ter falado mais do burnout dele, ter dado mais consequências ou ter deixado ele virar rei. Eu acho que isso teria sido incrível. Mas do jeito que tá, eu achei que foi muito bom. Eu vou dar aqui, ó, nota 7,5, porque eu acho que essa saga foi inferior à saga da criança, de uma forma geral, mas ainda assim foi uma baita saga de Justiça Jovem. Desenvolveu pra dedéu os personagens, o universo, criou uma nova crise, deixou teoria no ar. Uma grande saga, uma grande saga. Meio anticlimática no finalzinho ali, mas apesar disso, muito boa. Mas assim, ó, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Gente, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E essa foi a nossa crítica do final da saga do Aquaman dentro do Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.